Olá, hoje eu quero falar sobre ganho secundário. Esse ganho secundário talvez seja um motivo que você tenha para não conseguir a sua transformação, não conseguir se libertar do seu problema, seja por uma dor, seja por um sofrimento, uma doença, seja por uma depressão, seja uma estagnação profissional e financeira. Muitas pessoas, têm um ganho secundário, quer dizer, elas têm um benefício em se manterem naquela situação de dor, naquele problema. E isso é a nível inconsciente, e a pessoa entra num conflito entre ter o que ela deseja, a cura, e o benefício de não em se manter nesse problema. E isso é o ganho secundário. Alguns são muito óbvios, assim, e a gente consegue notar só de prestar atenção. Mas existem alguns que são mais profundos. Eu vou citar dois casos aqui, aquele mais óbvio e um caso mais profundo, para que você possa entender, E vou falar como que a gente lida com isso na hipnoterapia, tá? O caso mais óbvio, vamos pegar uma mãe de família que ela adoeceu. E com essa doença, ela passa a ter atenção extra, e o amor extra, o carinho extra dos filhos, do marido. Ela começa a receber mais cuidados, mais atenção, ela começa a ser mimada, ela tem todo esse cuidado, esse carinho extra. E é claro que ela quer se livrar conscientemente da sua doença. Mas tem uma parte dela, uma parte a nível inconsciente, que está no subconsciente dela, que necessita muito dessa atenção, que necessita muito desse carinho extra, desse amor. Ele necessita e ele vai fazer todos os esforços para continuar tendo esse carinho. Então, o que acontece? A pessoa entra em conflito. Uma parte dela quer a cura e uma parte dela não quer a cura. Por mais que racionalmente ela fala, não, eu tenho certeza, eu quero a cura, mas uma parte inconsciente dela mantém uma programação de preservação. E é justamente sobre isso, O nosso subconsciente, uma das principais funções dele é te manter protegido dentro do que ele acredita, dentro da programação mental dele, das crenças que ele tem como verdades absolutas. E ele vai fazer de tudo, é uma das principais funções do subconsciente, fazer de tudo para te proteger dentro disso. Só que o subconsciente é muito literal. Então eu vou citar aqui um exemplo de uma mulher que ela estava obesa e ela queria novos hábitos para emagrecer. Só que o que acontece? Quando essa mulher era uma criança, ela foi abusada pelo tio e ela sofreu esse abuso. Depois, quando ela estava na escola, os colegas da escola dela tentaram abusar dela. E isso também reforçou essa emoção negativa e foi muito traumático para ela. Depois, mais na vida adulta, quando ela se casou em plena lua de mel, o noivo dela, querendo dizer que ele queria se abrir, mostrar que ela poderia confiar totalmente nele, ele disse que quando ele era mais jovem, ele tratava as mulheres de forma descartável e chegou até a abusar de algumas mulheres. Então, o subconsciente dela chegou a uma conclusão. Meu tio, que eu amava e confiava, abusou de mim. Meus colegas, que eu confiava e gostava, tentaram abusar de mim. O noivo, que era uma pessoa que eu mais confiava, quando jovem, tratava as mulheres como objeto. E isso, conclusão que o subconsciente dela chegou? Que homem era perigoso, que ela precisava se afastar dos homens. Então, o subconsciente, ele não quer ver você rico, ele não quer ver você tendo sucesso, ele não quer ver você magro, ele não quer ver você feliz. Ele quer ver você protegido e alimentado, e protegido do que ele considera perigoso. Se ele entendeu que o homem era perigoso, ele precisava fazer alguma coisa para te manter essa moça fora do perigo. E aí foi que ele decidiu que ela deveria engordar para assim se tornar menos atraente e assim afastar naturalmente os homens e ficar menos exposta a esse perigo. Então,
na abordagem da hipnoterapia, não adiantava iniciar o processo terapêutico, o tratamento, novos hábitos alimentares, novos hábitos de cuidar do exercício físico, cuidar do corpo, disciplina. Não, porque ela tinha um ganho secundário muito forte. Ela tinha um ganho secundário que fazia com que ele lutasse para mantê-la nessa situação o máximo possível. Não adiantaria vir com novos hábitos alimentares. A primeira abordagem seria libertar ela dessa crença que foi criada, libertar ela desse conceito que homens eram perigosos e que ela poderia sim se fortalecer, ela poderia sim tomar cuidado com esse tipo de homens, mas ela estando fortalecida, ela não precisaria afastá-los a todo custo como engordar. E isso é feito em nível subconsciente, uma nova programação mental, né? A hipnoterapia, ela dribla o fator crítico e reescreve uma nova programação mental, eliminando aquelas que não interessam, inserindo crenças fortalecedoras que nos interessam. E aí sim o processo foi, primeiro libertar ela dessa crença, colocar uma crença fortalecedora nela, e aí sim, depois, num segundo passo, construir novos hábitos, hábitos alimentares, hábitos de cuidar do corpo, e aí sim. Então, é preciso, com autoconhecimento, às vezes você tem insight de qual o seu ganho secundário. Você já parou para pensar se você tem algum benefício em estar na situação que você se encontra hoje? E se você tem já essa noção, ou se ainda não tem, me procura. Em uma sessão de hipnoterapia, nós vamos descobrir qual é o seu ganho secundário e vamos eliminar isso pela raiz, tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço!